A partir de amanhã, uma novidade para quem quer investir: o Tesouro Renda Mais, que é voltado para a aposentadoria. Para entender melhor essa modalidade, a gente conversa agora com o planejador financeiro Rodrigo Cohen, o Cohen. Antes da primeira pergunta a respeito da entrevista, Rodrigo, eu quero saber exatamente como se pronuncia o seu sobrenome, tá bom? Obrigada pela participação e boa tarde a você. Olá pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. Bom, o bullying já começou comigo então, né? Como é que é o meu sobrenome? Mas fiquem à vontade como vocês quiserem, mas a princípio é Cohen, tá bom? Cohen. Mas fica à vontade que tá tudo ótimo. Então acertei na minha primeira vez que eu falei o seu nome, então, na primeira tentativa. Vamos ao que interessa então, Rodrigo. Essa nova modalidade, eu queria que você trouxesse informações para a gente, porque quando a gente fala de tesouro direto, a gente fala de um tipo de investimento de títulos públicos por meio de um programa que é considerado o mais seguro do país. A gente pode trazer essa característica para esse Tesouro Renda Mais também? Como é que vai funcionar essa modalidade? Vamos lá, pode considerar sim, porque funciona como qualquer outro título público. Por acaso, o Tesouro Direto fez, ano passado, em 2022, estava olhando agora, fez 20 anos de existência e funciona igual qualquer outro. E por que ele é considerado de baixo risco? Tem que a gente entender direito o que é baixo risco, tá? Baixo risco em relação à inadimplência. Quando a gente investe num título de uma instituição financeira, a instituição pode quebrar, né? A gente viu agora, infelizmente, recentemente, né, aconteceu o caso de Lojas Americanas, por exemplo, mas quando a gente investe no tesouro, o risco que a gente tem é do governo quebrado, a gente não conseguir pagar, né? Mas isso é uma coisa que, se o governo quebrar, tudo o resto já quebrou. Então não existe essa possibilidade. Agora, existe o risco da inflação, existe o risco do título em relação à taxa que você vai receber. Então, não existe risco de você não ser pago, mas existe risco do seu rendimento. Isso é muito bom a gente ter, né, ideia. Bom, na prática, como aderir a essa nova modalidade que entra em vigor na segunda-feira, né, dia 30 de janeiro? O que o investidor deve fazer? Como vai funcionar o resgate? Quais são as diferenças em relação aos investimentos mais tradicionais? Muito boa pergunta, né? Muita gente tem essa dúvida. A gente investe da mesma forma que a gente investe num tesouro direto, num título público normal, através de uma corretora ou através de um banco, uma instituição financeira, tá? Você vai lá, faz a aquisição, você vai ter todas as opções. Hoje em dia a gente tem a opção de tesouro direto, que a gente investe na Selic, que é a nossa taxa de juros. A gente investe também no tesouro direto, que rende NTN-B, que é a inflação, IPCA, que é exatamente o mesmo indexador desse Renda Mais. A gente também tem os pré-fixados, que a gente, quando investe, já sabe a taxa que a gente vai pegar na data do vencimento. Tá? Então, o tipo de investimento é exatamente, você investe da mesma forma que qualquer outro. Com a diferença que ele tem uma forma de pagar, né, ao investidor diferente. Quando você investe num tesouro, num título público normal, você vai pegar o ideal que você pega o resgate lá na data de vencimento. Agora, quando você investe num título desse, ele tem características diferentes, porque esse é um título para complementar a sua previdência. Então, o ideal é que você espere só a data do vencimento e começar, a partir de então, receber um dinheiro que vai complementar a sua previdência. É nesse ponto que eu queria chegar, inclusive, Rodrigo, porque, embora seja um tipo de investimento que, dependendo da forma como ele é conduzido, e eu quero saber, inclusive, sobre isso, qual que é o limite desse resgate, qual que é o valor máximo que é possível resgatar depois, que seja nessas parcelas mensais, se há essa limitação, é possível que esse Renda Mais, esse Tesouro Renda Mais, seja a opção única de aposentadoria? Você mencionou como uma forma de complementação. O ideal é que seja como uma forma de complementação, seria isso mesmo? Olha, em todos os papers que a gente lê, porque vai ser lançado amanhã, né? Então, em todas as referências, que não são muitas ainda, né, que a gente lê, está escrito que é um complemento principalmente em relação à sua previdência pública. Porque, de acordo com pesquisas, a gente tem aí mais de 80% dos aposentados, eles alegam que o que eles recebem da previdência pública não dá conta, né, dos custos dele. Imagina você chegar no final da sua vida, né, e você querer desfrutar de tudo que você trabalhou e você não conseguir pagar as suas contas e ainda ter que diminuir o seu padrão de vida. Então, esse título vem exatamente para poder complementar. Agora, a sua pergunta, você pode usar só ele como uma previdência? Na minha opinião, se você quiser bons aportes, você pode usar ele sim.
Em relação à limitação que eu perguntei para resgate de valor mensal, tem isso no futuro, né? Como funciona? Você pode resgatar, quando você começa, até 60 dias, você não pode resgatar nada. A partir de 60 dias, você pode resgatar a hora que você quiser, quanto você quiser, pode ser resgate total, inclusive, mas o que é esperado é que você possa investir até 40 anos e depois de 40 anos, você sim começa a receber durante 20 anos o seu pagamento, que seria como se fosse sua previdência. Esse que é o funcionamento do Renda Mais. É como você estava explicando para a gente, é um tipo de investimento focado nessa questão da aposentadoria que vai variar como o IPCA+, né, o Tesouro IPCA+, conforme a inflação. Então, ao longo de todos esses anos, não haverá perda para esse investidor, né? Olha, esse conceito de perda é um pouco relativo, é bom que todo mundo saiba disso. Por quê? Quando o investimento rende a inflação, nesse caso o IPCA+, né, que é o nosso principal índice de inflação aqui no Brasil, o conceito é você não perder o seu poder de compra. Então ele vai pagar para você o IPCA mais uma taxa de juros. Então, por si só, daí você já sabe que você vai ganhar um pouco mais do que a inflação. E o poder de compra é muito importante de entender, que ele significa o seguinte: em janeiro, R$100, você pode comprar uma quantidade de coisas, e dezembro, devido à inflação, o aumento de preços, os R$100 não compram mais a mesma quantidade de coisas. Então, você tendo um título que rende a inflação mais uma taxa de juros, a expectativa é que você possa, em janeiro, ou quando você for se aposentar, não perder esse poder de compra, porque você vai estar corrigindo exatamente o seu investimento. Agora, em relação ao risco, você perguntou, se você quiser sacar antes, pode ser que em algum momento, com a marcação a mercado dos títulos, que é uma coisa nova que está acontecendo agora, você possa ter uma perda. Então, o ideal é que você espere até o final. Para a gente fechar então, Rodrigo, quando a gente fala de investimento, muita gente já aderiu, né, a essa tendência de investir, mas para ficar bem claro para aqueles que, por exemplo, não investem ainda, não sabem como funciona e querem tentar essa nova modalidade do Renda Mais, do Tesouro Renda Mais, através do próprio banco dela, ela consegue fazer isso então? Através do próprio banco, mas através do próprio banco você vai ter que ir na corretora do banco. Mas é simples, você vai com o seu gerente ou com o seu app do banco, né, pelo celular, e dentro tem investimentos em título público, tesouro direto, e lá ele automaticamente vai te levar para a corretora do banco e lá dentro você pode fazer. Importante dizer que o investidor brasileiro, ele não tem a educação financeira que ele deveria ter, não é culpa dele, né, mas as instituições não têm essa vivência histórica, então é importante que a gente se eduque financeiramente para a gente poder construir hoje, plantar hoje, o que a gente vai colher lá na frente. A partir de 2030 é o primeiro vencimento do Renda Mais, e com isso eu posso começar a investir hoje, escolher o vencimento para 2030, e a partir de 2030, daqui a 7 anos, eu já poder começar a receber, mesmo que eu não seja velhinho, eu já poder começar a receber os meus rendimentos do Renda Mais. Rodrigo Cohen, planejador financeiro, muito didático. Obrigada pelas explicações. Boa semana para você, Rodrigo. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, até a próxima.